Bora Fé, uma última notícia para a torcida do Corinthians. A patrocinadora master do Timão teve sua liminar na justiça aprovada e pode operar normalmente no Corinthians e no Brasil. A empresa ainda não consta na lista oficial de bets autorizada pelo governo, porém pode operar normalmente no Corinthians e no Brasil diante dessa liminar. Até porque toda a parte legal da sua licença nacional já está pronta, inclusive a mudança de domínio do seu site. E quem será o substituto de Garro, hein? Coronado ou Thales Magno? Comentei que você gostaria para substituir o Garro. Eu prefiro o Coronado. Então é isso, uma ótima notícia pro Coringão. Mais informações agora nos Donos da Bola com o pessoal. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e bora pro vídeo. E a gente vai à redação do nosso querido Donos da Bola, redação do Departamento de Jornalismo da Bandeirantes, e o Caio Capato está lá. E você trouxe essa informação do zagueiro que o Corinthians pode trazer, o Gabriel Paulista, e tem também essa história do Pogba. Agora que conseguiram essa liminar, tudo bem que é liminar, e o Quesada trouxe a informação aqui que o Corinthians continua atrás do Pogba. Como é que você vê essa situação? Isso pode trazer aí uma definição na contratação desses jogadores, Caio? Boa tarde, Fernandinho, todo mundo que nos acompanha no Donos da Bola. Eu estou aqui acompanhando todas as notícias e também as redes sociais do Júlio Casares. Afinal, os reforços do São Paulo estão sendo divulgados por lá. Mas é isso, Fernandinho. É importante essa decisão que vocês falavam sobre essa decisão em caráter liminar, né? A gente sabe que essas decisões são transitórias e podem ser alteradas para essa manutenção de reforços, essa tentativa de mais reforços por parte do Corinthians, né, que tem como patrocinador master a Esportes da Sorte, para essa história do Pogba voltar a ter vida, para essa possibilidade do Gabriel Paulista, que é outro grande jogador, um zagueiro que passou por alguns problemas físicos, teve uma lesão na última temporada, deve retornar agora no próximo mês. E é um bom nome para a zaga corintiana, né? O Corinthians chegou a cogitar outras possibilidades, chegou-se a falar de Sérgio Ramos, ex-jogador do Real Madrid, que estava também no Sevilha, e agora a possibilidade do Gabriel Paulista, né, que já disse em outras ocasiões quanto tem de carinho pelo Corinthians, e é um bom nome, né, apesar dos 33 anos, já não é mais o auge dele como esteve em outros momentos na Europa, mas é um grande zagueiro, um cara que é um líder, sem dúvida, nos elencos em que passou, e é uma possibilidade legal para o Corinthians, que agora ganha essa boa notícia na segunda-feira, né, não só o Corinthians, mas também a Esportes da Sorte, desta decisão em caráter liminar, em caráter transitório, que permite a empresa operar em âmbito nacional no Brasil, né, enquanto ainda não há esta permissão definitiva, que é o que busca a empresa para se regularizar, como outras já fizeram. E a gente lembra que tem alguns requisitos para além de pagar a taxa de licenciamento dos 30 milhões. Tem que ter um domínio .com.br, tem que ter um endereço físico no Brasil, fazer umas comprovações de que os jogos têm sido aplicados de maneira justa. Então são muitas coisas para que essa permissão em definitivo seja concedida. Mas de fato é uma boa notícia para o torcedor corintiano nesta segunda-feira, né, Fernandinho? E na contramão, Caio, a gente tem uma possibilidade de demissão por causa do que aconteceu no final de semana. Foi divulgado um trecho do depoimento do dono da Vai de Bet, que era o patrocinador anterior do Corinthians, que acabou se afastando do Corinthians por problemas de comissão ou não comissão, e por esse depoimento surgiu aí a possibilidade de demissão hoje no Corinthians, por causa da questão jurídica aí que envolve tudo isso, do disse que me disse. Enfim, esse tema voltou a esquentar depois do vazamento desse depoimento para o Ministério Público, para a polícia. Fernandinho, é complicado, é algo que não pode acontecer, né? A gente sabe que a vida política do Corinthians tem sido bastante conturbada desde o último ano, né? Desde que o presidente Augusto Melo assumiu, né? Tem tido algumas complicações para conseguir seguir o seu mandato da forma que imaginava, né? Essa é mais uma implicação sobre a vida política do Corinthians, que vai ter que lidar com essa questão. Ainda são informações muito iniciais, ainda tem muita água para rolar. Evidentemente, a gente está tentando contato para entender como é que isso vai se suceder nas próximas horas, nos próximos dias. São assuntos de justiça, né, que infelizmente acabam chamando a atenção do Corinthians, né, para além da bola, para além do que a gente tem falado, dos reforços, da reconstrução muito positiva do Corinthians no segundo semestre do ano passado. Chegou a correr muito risco de rebaixamento e conseguiu com os reforços, com o trabalho do Fabinho Soldado, também do presidente e do técnico Ramon Dias, com jogadores que chegaram, inclusive o Memphis, né, que a gente fala com essa aquisição por parte da patrocinadora, né, essa ajuda substancial da patrocinadora, que o Veloso sempre cita, é fundamental para essas contratações que têm acontecido no futebol brasileiro. Mas, em paralelo a isso, o Corinthians tem que lidar com essas questões políticas, né, essas questões complicadas que têm acontecido. Inclusive, outras questões com relação a categorias de base, né, o Corinthians sofrendo também uma denúncia, né, uma possibilidade
de ser punido por assédio de jogadores e tal. Então são muitas as questões que afetam a vida política do Corinthians para além do campo, né? Todas elas, claro, precisam ser confirmadas pela justiça, indícios não são confirmações, e a gente vai seguir essas investigações e vai seguir todas essas denúncias passo a passo, mas de fato é muito complicado para o torcedor corintiano, para a diretoria ter que lidar com isso, né, Fernandinho? Pois é um caso de polícia, a informação que circula com força nessas horas é que o Marcelo Mariano, né, que seria um administrativo lá do Corinthians, deveria ser afastado, pressionando ainda mais o presidente Augusto Melo, que está um pouco isolado nesse momento, porque há um movimento muito grande para tentar afastá-lo, aí possibilidade de impeachment no Conselho, a data ainda não está definida e depois teria, aprovado no Conselho, teria que ser pela Assembleia dos Sócios votarem pela destituição ou não do presidente do Corinthians. Enfim, Caio, a gente vai aguardar, como você disse, as próximas horas serão cruciais pelo menos nesse novo capítulo do antigo patrocinador do Corinthians, que realmente é esse lado político que tem tirado, por enquanto, dentro de campo, a turma está conseguindo se isolar dessa situação, mas a gente está há muitos anos nessa brincadeira, sabe que em um determinado momento isso contamina e é justamente isso que o Corinthians não precisa. Caio, muito obrigado. Alguma novidade, você chama a gente aqui. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Fernandinho. Um abraço para vocês. Bom segmento de programa. Pois é. E aí vamos falar então de bola de campo. O Corinthians está próximo da sua estreia e provavelmente não vai ter o Garro, né? Não, problema no joelho, é uma coisa crônica que ele tinha, já vinha tratando desde o ano passado. Tem também esse problema da situação que ele se envolveu no dia do seu aniversário, né, com um falecimento, um acidente automobilístico lá na Argentina, teve uma fatalidade, uma pessoa morreu. Acho que são duas situações que para o jogador, lógico que nunca é legal estar machucado, mas também pode dar um alívio para a cabeça dele, né? E o Garro é um cara fundamental nesse novo Corinthians, né? É difícil a gente imaginar como que está a cabeça do Garro, Fernandinho, mas eu imagino que o melhor para ele seria estar jogando, né? Seria estar envolvido, seria estar preocupado, seria estar treinando e motivado para os jogos, mas agora veio mais essa lesão. Mas eu acho que no começo dessa temporada, no Paulista, que está se iniciando, a gente está vendo isso, que a Band cobriu os jogos do Campeonato Carioca, o início é sempre mais jogos para a garotada, até porque o time principal teve pouco tempo para treinar, né, para se preparar. A pré-temporada desse ano foi muito curta, em função do calendário, e acho que o Garro estar machucado ou não, talvez não seja esse o motivo dele estar fora do jogo da estreia do Corinthians, porque eu acredito que a maioria dos clubes, né, que estão chegando agora para a pré-temporada, vão fazer isso, vão botar a garotada, vão botar o time misto, para que os atletas tenham mais tempo para se recuperar, e aí no decorrer das rodadas, aos poucos, eu acho que a gente vai vendo um ou outro jogador, dependendo da avaliação, né, da comissão técnica e da preparação física, esses jogadores vão sendo colocados na equipe aos poucos, é isso que vai ser nesse começo diferente de temporada pelo espaço ser menor. Pois é, você lembrou bem, o Campeonato Carioca começou no final de semana, você acompanha aqui na tela da Band, e tem também, no meio de semana, tem o UFC Series, que a Band vai transmitir para você, direto dos Estados Unidos, você vai poder acompanhar a participação de Flamengo, Cruzeiro, Atlético, enfim, São Paulo, você vai poder ver aí times importantes e você vai acompanhar tudo aqui na tela da Band. O substituto para o Garro, teoricamente, vamos dizer que é o Coronado. Né? Seria o cara? É esse nome, né? Seria a vez do Coronado ter uma sequência para jogar? É o cara? É o cara, né? Foi contratado para isso, levou, não sei se a palavra é uma má sorte, né? Mas não desempenhou aquilo, não performou como a galera hoje fala, né? Gosta de falar, dar esse nome, não performou da maneira... performar, tá bacana o negócio. Não performou da maneira que o torcedor esperava, e acredito que nem ele esperava, mas é um desfalque importante, o Garro. Para mim, o principal jogador do Corinthians do ano passado, todo mundo se fala de Memphis, de Yuri Alberto, que deu a volta por cima, mas para mim a principal contratação e o principal jogador do Corinthians do ano passado foi o Garro. Né? E você iniciar o ano, né, com a lesão dele, né, uma tendinite, né, que é chato quando você tem uma lesão que começa no joelho, né, e com o problema dele que aconteceu... É na patela, né, a parte de frente aqui do joelho, né, a parte de frente. Embaixo, eu tenho esse mesmo problema, é difícil. Então você pode falar com... Eu já tive também. Conhece também? Vou dizer uma coisa aqui, tá um departamento médico aqui, gente. Eu tenho, e precisa ser poupado, que uma vez eu rompi o cruzado de novo por não respeitar essa dor. Eu tinha essa dor e fui para um jogo com um Grenal. E aí o treinador, na ocasião, insistiu para eu jogar o segundo tempo e acabei me lesionando mais sério.
É até importante esse alerta que você faz, pelo que eu acompanhei, o Garro já vinha sentindo no final da temporada essa dor, estava lutando contra ela com todo o trabalho da fisioterapia, mas talvez chegou o momento de dar um tempo para não tornar algo pior, né? Chega uma hora que você tem que parar, né? Como o Veloso falou, é o começo de campeonato, você tem uma margem de erros ali, você pode poupar alguns jogadores. Então, acho que o Corinthians, né, estudou isso, junto com o seu departamento médico, e vai poupar. E é uma oportunidade para o Coronado dar a volta por cima, né? Iniciar do zero a competição. Se adaptou, estava muito tempo fora do Brasil. Uma boa pré-temporada e voltar a ser o jogador que foi contratado para ser. Se falou muito do valor que foi pago por ele, das malas, como o próprio... como é que chama? O que chama ele, o voo de galinha? Odisseu? O Odisseu Maravilha chama ele, diz que trouxe mais mala do que futebol. E tá na hora, né? Eu acho que é uma oportunidade boa pro Coronado iniciar o ano e corresponder àquilo que o torcedor espera dele, né? Você concorda? Até porque mesmo pudesse usar o Bidon, por exemplo... Você foi bem, trouxe... Se pudesse usar o Bidon, não pode, porque ele está na seleção sul-americana. Dos 12 primeiros jogos do Corinthians no ano, o menino vai ficar fora de 11. E até para valorizar e dar dados aí para a avaliação de vocês, a diferença do time com o Garro e com o Coronado. Diferença de jogos, diferença de desempenho, de gols, assistências. É lógico que o Garro tem um número muito superior, né? Tempo de jogo também. Não dá para comparar assim números, porque um jogou muito mais que o outro, né? O Garro foi o nome do Corinthians, né? Acho que no ano passado, desde a remontada, o Fernandinho Eu acho que o jogou peruano muito. foi um cara fundamental naquele time, cara. O quem? Carrijo. O Carrijo também foi muito bom. Mas o que ficou muito claro, acho que da temporada corintiana, tanto com o Emiliano e com o Ramon, né, que eles dividem o comando do time, é que os dois não vão jogar juntos. Não jogam juntos. Então, Será? Acho que porque Chegaram Coronado... a jogar no segundo tempo. Mas Coronado e Garro, né? Começar jogando, eles não começam. Então, acho que a grande oportunidade para o Coronado é bom, a gente até... Bom, tem 2 ex-jogadores aqui, né? Eles falam muito sobre esse período de adaptação de quem veio do futebol do Oriente para cá, para o Brasil, né? Que isso demora um pouquinho. Agora, já é quase um ano, né, que o Coronado está aí. Tudo bem que não teve frequência, não jogou todos os jogos. O Depay é uma surpresa, cara. O Depay é um cara que precisou de 15 dias, tá voando, não ficou fora de nenhum. Exato. Jogador bom, cara, não precisa de muito tempo, não. Então, é um ano já, né, Não precisa de muito tempo, é só você pegar o Garro, pô. O Garro chegou do futebol, você vai pegar outros jogadores que iniciaram o campeonato, iniciaram jogando. Estava aqui na América do Sul. Mas mesmo o Garro, é que o time não ajudava também. No primeiro semestre sofreu. Mas e o Coronado? Foi criticado. O Coronado precisa dar uma resposta esse ano. Eu acho que o ano passado estava cheio de problemas quando chegou também. Acho que até dengue ele pegou. Pegou dengue, tudo que tinha. Então teve um problema atrás do outro, mas agora também precisa dar uma resposta. Parecia que aquela música do Zé Minigite lá do Xande de Pilares tinha sido pra ele, que ele pegou todos os problemas que tinha que pegar, ele pegou no passado. Agora a gente começa do zero. Agora é a vez dele, pô. Agora, ou ainda com o Garro machucado, tem que aproveitar a oportunidade. Eu vou falar pra vocês, como terminou o ano do Corinthians, como está começando do Palmeiras, eu acho que são os 2 favoritos para vencer o Campeonato Paulista. Também acredito. Os 2 começam como favoritos, sim. Começam como favoritos, porque o Corinthians terminou com aquelas 9 vitórias seguidas, né? O Palmeiras foi vice-campeão, é o atual tricampeão do Campeonato Paulista. Então, assim, é um confronto mais interessante, porque o Corinthians estava muito abaixo, né? Se eu não me engano, são 6 anos que o Corinthians não ganha um título legal. 6 anos. O último foi o Paulista. Não dá mais, né? A torcida já tá... Quer título, quer taça, né? Um time que está acostumado a ganhar tanto. E ainda é o time que mais venceu o Paulista, ainda é o Corinthians, né? É o Corinthians. São 30 títulos, se eu não me engano. É isso. É uma coisa assim, ninguém nem encostou no Corinthians. Mas, enfim, a gente pode esperar algo bom do Corinthians para esse ano? A expectativa é grande, né? Até pelo que terminou. Como terminou o ano passado, isso criou uma expectativa muito grande. Então, essa porque você fala, pô, terminou bacana, mas o ano inteiro foi horrível. Foi horrível. Das 38 rodadas, o Corinthians ficou 20 na zona do rebaixamento. O treinador demorou muito. Mas parece que encontraram um caminho. Encontrou sim. Encontrou aí, e o torcedor espera que se mantenha isso. Mas ele demorou, ele mexeu muito no time, usava o Charles, que pra mim não tinha condições de vestir. Aí ele colocou o Bidon no lugar certo, colocou o Carrijo. É a diferença das janelas de contratação. A primeira não foi legal. A segunda, que o Fabinho Soldado, acho que teve a liberdade para fazer o que ele queria, porque a primeira ele era que falou, espera aí, é do meu jeito, vai ser como eu quero e vamos embora.
O fim do ano do Corinthians, os 9 jogos e as 2 semis, tanto em Copa do Brasil e Sula, mascaram um pouco o que você disse das 20 rodadas, né, na zona do rebaixamento. Mas o Corinthians vai ser o mesmo na estreia para o Paulista, né, em tese, né, tem os mesmos jogadores, vai ter desfalque, enfim. Não contratou ninguém, né, de peso assim. Fevereiro acho que vai ser o mês do Corinthians por causa da pré, né? Isso, mas não perdeu ninguém. Aí a grande questão, acho que é essa, Fernandinho. Será que o Corinthians vai conseguir jogar o mesmo futebol que terminou o Brasileiro? Porque o time é o mesmo. Não mexeu em absolutamente nada. Não há por que não. Pelo tese, contrário, exato. há por melhorar a expectativa. Mesmo técnico, os mesmos jogadores, o mesmo time. Se não atrapalharem fora de campo, não tem por que o Corinthians não Esse é o problema do mudar a Corinthians. sua história recente e começar a Não ser um atrapalhar time fora. que Já traz começou com alegria. salário Né? atrasado, né? Esse é o problema. Começou o ano com salário atrasado. Mas falaram que iam resolver já agora, nessa semana aqui, que era uma questão de caixa, que o dinheiro de algum lugar não entrou. Esses são problemas que atrapalham. Ainda mais eu falei aqui semana passada, o Memphis não sabe o que é isso. Fala que tá atrasado. O que é isso? Não sabe o que é salário atrasado. O Garro eu não sei, o Garro sul-americano eu não sei. Mas jogador que vem de fora assim, nunca passaram por isso. O cara recebe por semana lá André fora. Ramalho, Carrijo. Recebe por semana. E aí chega aqui, atrasou. O mês é um pouquinho maior esse aqui, né? Janeiro então, aqui tem... explicar para ele. Eu acredito que não. Talvez o caminho apareça. Tá aí, a gente está vendo as imagens da representação da boleirada do Corinthians. E a gente tem que pensar também que o Corinthians, até o meio do ano, vai ser um time. Porque tudo indica que o Bidon vai embora e o Yuri Alberto também, que é a janela forte do mercado europeu. Tem que se consolidar na Libertadores, não aparece nada pro Garro também não, com a bola que ele está jogando. Você acha que também já era? O Garro também com a bola que ele está jogando e com a ausência de jogadores com esse talento nessa função, não sei não se não aparece nada para ele também. Aí que vai entrar mais uma vez a percepção do Fabinho Soldado, porque ele não pode esperar sair para trazer. E acho que esses caras devem ter sido valorizados, mesmo com a dificuldade que o clube teve. O Corinthians fazia muito tempo que não iniciava um ano com um time já formado, com a base formada. O Corinthians foi se perdendo. E o problema do Corinthians, Fernandinho, e a maioria dos clubes brasileiros, é sempre administrativo. Não é dentro de campo, porque reflete dentro de campo. Você iniciar um janeiro já com salário atrasado, você começa... Aí você tem cheio de jogador que vieram de fora, como o Veloso falou. Você tem que explicar para ele que janeiro tem 50 dias, aí é difícil. E é uma coisa interessante que você vê, o Corinthians está fazendo um movimento que outros times já fizeram, não chegou ninguém. E estão renovando os contratos dos que estão aí, que acho que é muito importante. Perceberam que foi tão difícil achar essa turma, vamos segurar os caras. Né? O Palmeiras fez esse movimento, né? E agora o Corinthians está indo. Mas fez bem, eu acho que a principal notícia do final do ano, foi final do ano ou começo desse ano? Foi o Hugo, né? O Hugo Souza, o goleiro foi mega cena. Pelo preço e pelo que ele entregou. Final do ano passado. Final do ano, né? Que acabou comprando, fazendo um contrato de acho que 4 anos com o Hugo. Então, assim, é um alívio, né, para o torcedor ver que realmente os jogadores agora têm um contrato maior, o Bidon também tem, então tem uma segurança. Pro Corinthians até você não está vendo ninguém, nenhum torcedor falar queremos reforço, queremos jogador. Isso é um barulho que se ouvia normalmente na história, na vida do Corinthians recente. Acertou naquela outra janela, né, Fernandinho? Então trouxe Carridio, que foi uma boa... Não é mais aposta, né? Porque ele já passou dos 30, mas encaixou, começou a jogar. O Memphis chegou, começou a jogar. E o André Ramalho também jogou. Acho que tem um probleminha ali na lateral esquerda, né? Talvez para esse ano eu vejo assim, dessa forma. Só ter o Bidu... Acho que o Hugo não... E o Palácio vai jogar? O Palácio, em tese o Palácios volta, né? Ficou um ano aí tratando e abdicou das férias. Perdeu um lateral direito? Pedro, era o mínimo que não abdicar das férias depois de um ano parado, velho. Sim. Porque ele ficou... mínimo. Isso na época foi um probleminha, né, Fernandinho? Porque acho que era uma lesão crônica, né? Que o departamento não pediu um exame específico para ver isso aí. Mas eu estava fazendo aqui enfim, tentando pensar nos 22 jogadores do Corinthians, né? Tem um bom time, um time muito forte nos 11, né? Mas tem fôlego para jogar o ano inteiro e 3 competições? Hoje tem um elenco. Pode não ser um super, mas tem uns 16, 17 caras ali que entram e resolvem. Que não tinha antes. Achar 11 estava duro. Tem Thales Magno, né? Tem Thales, Coronado, tem os volantes lá. Romero.
Tem sido... E olha que coisa maluca, né? O Corinthians não contratou, a gente não tá vendo a torcida pedir nada. Para finalizar o vídeo, falando um pouco sobre Félix Torres, o zagueiro equatoriano que chegou ano passado do Corinthians e ainda vive altos e baixos no clube do Parque São Jorge. O zagueiro que chegou com altas expectativas por ter feito uma boa temporada no seu antigo clube e também ele que vem sendo convocado constantemente e até titular da seleção equatoriana. O próximo jogo do Corinthians será contra o Red Bull Bragantino em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 2025. O confronto acontece na quinta-feira às 19h30, horário de Brasília, aí no estádio Nabi Abichedi. Para essa primeira rodada, o Ramon Dias quer escalar um time alternativo, já que o Timão tem pouco tempo de treinamento para estrear o time titular. E quem pode agarrar essa oportunidade é o zagueiro Félix Torres, é reforço da equipe, chegou ano passado ao Coringão. O zagueiro equatoriano chegou com expectativas altas aí. Durante o primeiro semestre, ele que até foi titular na maioria das partidas do Corinthians, porém na segunda parte ali da temporada ele já começou a oscilar e perder a posição. E também ele sofreu um pouco aí com lesões durante a temporada. Então, Kaká, André Ramalho e Gustavo Henrique ganharam mais oportunidades com essa baixa aí do Félix Torres. Portanto, nessa fase inicial do Campeonato Paulista, o zagueiro pode ganhar oportunidades com Ramon Dias, inclusive na estreia do Red Bull Bragantino aí. Além de Félix Torres, o treinador possui 3 zagueiros à disposição: Kaká, André Ramalho e Gustavo Henrique para a posição. Com 4 posições para começar o ano, a diretoria de Augusto Melo pode, no atual mercado da bola, investir um zagueiro. Segundo a apuração do André Hernan, Gabriel Paulista entrou na mira aí do clube nessa janela de transferência. Dizem nos bastidores que o Coringão já abriu conversas com o zagueiro. Em julho do ano passado, o defensor brasileiro foi contratado pelo Besiktas da Turquia. No futebol europeu, além do clube turco, Gabriel Paulista também defendeu Villarreal, Arsenal, Valência e uma rápida passagem pelo Atlético de Madrid. Voltando ao Coringão, a ideia de Ramon Dias é começar a temporada com a escalação alternativa e evitar lesões, afinal teve apenas 1,5 para preparar a equipe para a estreia do Paulistão em muito pouco tempo. No departamento médico aí, o Rodrigo Garro segue em recuperação de uma lesão no joelho e não fica à disposição para essas primeiras rodadas do Timão na temporada. Então é isso, fiel, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão, notícias sempre em primeira mão aqui no canal. Então valeu, é nóis, fiel.